Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei que horas vão ver esse vídeo aí, quem vai ver, mas eu queria fazer uma reflexão sobre o medo e a fé. É, e esses dias que eu fiquei em casa aqui, fiquei meio doentinho, fiquei em casa e eu resolvi fazer essa reflexão, né? E aí aqui diz o seguinte, assim, é, o medo e a fé. Eu gostaria de conversar um pouco sobre isso. Tem uma história de Jesus, que Jesus, ele lá em Mateus 14, a gente tem que fazer uma coisa apoiada na palavra de Deus, né? Que diz assim, Mateus 14, versículo 24, eu vou ler até o 31, diz assim: E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário, né? A escritura diz assim, mas a quarta vigília da noite, a quarta vigília da noite é 3 horas da manhã, é a parte mais negra, mais escura da noite, né? Lembre que os judeus, os hebreus, eles não usam o calendário gregoriano que nós usamos, eles usam o calendário lunar solar, né? É diferente. Mas a quarta vigília da noite dirigia-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo o caminhar sobre o mar, assustando-se, dizendo, é um fantasma, e gritavam com medo. Mas Jesus, porém, lhes falou algo, dizendo, tendes bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir a ter contigo, por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo o barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. Chamou dizendo, Senhor, salva-me. Então, muita gente vê assim, né, que a gente vê as pessoas pregarem, falarem que Pedro se afundou devido às ondas, né? Pedro, mas aqui diz que o que deu o susto em Pedro, segundo a Bíblia, foi o vento contrário. Aí o pessoal diz assim, mas o vento contrário bateu nas ondas, as ondas ficaram muito fortes, e Pedro se assustou. Enfim, né, é o que eles pregam por aí. Mas o que eu quero dizer para vocês assim, é que na verdade a Bíblia diz que Pedro se assustou foi do vento forte, contrário. É isso que a Bíblia diz. E ali ele perdeu a confiança que ele tinha de ir até Jesus e entrou para baixo, né? Se afundou. Mas o que é o medo? Porque a Bíblia diz que Pedro teve medo. O medo é o oposto da fé. Aliás, as pessoas muitas vezes vão orar para uma pessoa e tem medo de orar para aquela pessoa e não acontecer nada, né? As pessoas muitas vezes não pedem nada para Deus de medo, não vai acontecer nada. Então as igrejas de hoje viraram um culto a mamon, só a dinheiro, só a tantas coisas, por quê? Por causa do dinheiro, né? O pessoal vende prosperidade, quando que a única promessa de Jesus foi a salvação. Mas aqui nós vemos uma diferença entre o medo e a fé, né? A fé, o apóstolo Paulo nos fala da fé, o apóstolo Paulo nos diz, quando nos ensina sobre a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, lá em Hebreus 11:1, né? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E aí a gente fica perguntando assim, hoje em dia as pessoas já não estão na tendência a não acreditar mais em Deus e acreditar só em ciência, né? Muitos estão esperando a salvação de Cristo, que nem eu, outros não, né? Para muitos o apocalipse já está acontecendo, para muitos o apocalipse para os preteristas já aconteceu. Então, hoje tem teologia para tudo. Hoje estão dizendo que até Deus é uma coisa inventada pelo homem, que Deus não existe. Mas eu pergunto assim para essas pessoas isso, né? Será que 4.000 anos de história, o que eles pregaram, o que eles viveram, o encontro de Moisés, aí eles dizem que não, Moisés é a história de Sargão, né? Sargão. Mas eu quero dizer assim, o encontro de Moisés na saída do Egito,
o encontro dos profetas, dessas pessoas que tiveram encontro com Deus, será que eles mentiram? Será que eles mentiram no milagre, por exemplo, que eles viram Deus fazer para eles, quando Deus estava no meio deles? Será que eles mentiram quando Sadraque, Mesaque e Abednego estavam lá no meio do fogo e foram salvos no meio do fogo? Então tem muitas passagens da Bíblia que o homem teve contato com Deus que os teólogos da ciência de hoje, né, os teólogos modernos, os teólogos da prosperidade, não conseguem explicar porque na igreja de Deus não acontece mais milagre. Porque a Bíblia diz o quê? Quer ver uma igreja falsa? A igreja falsa é aquela igreja assim, ó, que não acontece mais nada. Porque Jesus disse assim, ó, aqueles que creem em mim farão as mesmas coisas que eu faço e ainda farão maiores. Se na tua igreja não acontece isso, teu pastor é falso. Se na tua igreja não acontece milagre, teu pastor é falso. Se é só dinheiro que perde na tua igreja, teu pastor não é de Deus, é do mamão. Tu entende? Porque a Bíblia não pode mentir. Se você crê que esse livro aqui é de Deus, esse livro aqui diz que aqueles que creem em mim farão as mesmas coisas que eu faço, farão ainda maiores. Então, se na tua igreja não acontece isso, é só palavras bonitas, então tem alguma coisa errada aonde você congrega, né? Por isso é importante ter Deus no coração. Eu podia contar vários testemunhos aqui, mas não é esse o objetivo do nosso pequeno videozinho que estou fazendo hoje. Então, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. O que você está esperando? O que você está esperando para a tua vida? Uma vez que Jesus fez uma promessa de vida eterna para você. Essa é uma promessa que Jesus ensinou embaixo, né? E a prova das coisas que não se veem, né? A prova das coisas que não se veem. Então, por exemplo, assim, as pessoas dizem que a maioria das coisas está na Bíblia do Velho Testamento, e isso aí eu estou falando de um teólogo famoso, de um ou dois teólogos famosos. Eles dizem que era mito e que foi apenas copiado para botar aqui. Como, por exemplo, vamos pegar aqui Jonas da baleia, né? Que ficou por 3 dias e 3 noites. Que ele é mito, nunca existiu. Moisés, muitos teólogos hoje dizem que é mito. A ressurreição de Cristo tem teólogos aí, tem 2 teólogos aí que defendem que também nunca existiu. Então, esse é o problema. Porque segundo os próprios paleontólogos, o pessoal que trabalha com geologia, eles dizem que é praticamente impossível tu provar uma coisa de 1000 anos passados, se você não tiver uma prova, né? Eles dizem que, por exemplo, eles acharam agora um fóssil de dinossauros que é mais velho que os dinossauros. São os primeiros dinossauros aqui no Rio Grande do Sul. Então eles dizem que é muito difícil se você não tem uma prova comprovar o que aconteceu há 1000 anos passado. E como é que eles conseguem provar então muitas coisas, né? Como é que eu posso dizer que aquilo é verdadeiro ou que é falso? Porque a história de Jesus está registrada, né? A história dos profetas também ficou registrado. E esse é o grande problema, né? Então nós agimos pela fé. Nós não vivemos lá, mas nós pela fé esperamos e acreditamos que aqueles que viveram lá contaram a verdade para nós. Porque não é possível que ficaram mentindo 4.000 anos de história, 5.000 anos de história. Ninguém mente tanto tempo assim. Esse é o grande problema, é que tudo hoje se quer explicar pela ciência, né? Tem um presidente famoso norte-americano que disse, pode se enganar uns por algum tempo, muitos por muito tempo, mas não se pode enganar todos o tempo todo. E será que todo esse tempo, 4.000, 5.000 anos que passou da história, esse povo foi enganado? É uma reflexão, né? Então, segundo o dicionário, nós vamos lá para o dicionário, a fé é confiança absoluta em alguém ou em algo. É acreditar, é ter esperança que tudo vai dar certo. Então, segundo o nosso dicionário português, fé é nós crer em alguém, de forma absoluta. Então o cristão hoje que não vai para a igreja, ele não tem a certeza de que Jesus está ali com ele, que ele é a moradia de Deus, que ele é o templo do Espírito Santo, que Deus mora nele, ele não deveria nem ir na igreja. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, é crente de CTG, ele vai por uma tradição. Ele não vai lá porque ele tem Deus no coração e quer se reunir com os outros irmãos, com as outras irmãs para orar.
E até aconteceu um caso agora que bem interessante, não, um fato bem interessante, um pastor aqui estava me contando, que o culto deles foi uma benção aí desse final de semana, caiu assim, a palavra de Deus foi pregada assim, foi uma unção tremenda espiritual na igreja. Aí eu perguntei, né, vem cá, e é sempre assim? Ele disse, não, é só lá de vez em quando aparece alguém de fora, né? Então a gente vê a diferença de uma igreja onde as pessoas buscam o Espírito de Deus e as que não buscam. Então vem alguém de fora que se consagra, que se está ali mais na presença da obra e faz a diferença naquela igreja. Muitos irmãos recebem uma cura, uma bênção, não é por causa deles, é por causa da irmãzinha no círculo de oração que está orando, é por causa do pastor que muitas vezes está orando, e olha que eu não defendo o pastor aqui, mas estou dizendo assim, já que eu falei de denominações, né? Às vezes é por causa dos obreiros que estão orando, do evangelista, do diácono, do presbítero, vocês entendem? Eu não quero tocar aqui em ninguém, né? Assim, falar de nenhum obreiro, né? Obreiro, só estou mostrando assim, por que muitos recebem o milagre e outros não recebem. E aí você recebe muitas vezes uma notícia assim, para fulano falar na igreja quando não recebeu nada, é como se Deus não tivesse falado com ele. Mas é que a palavra acredita para outro também, muitas vezes, né? Então, a fé é tu ter uma confiança absoluta que Deus vai agir por ti. Que Jesus vai agir por você. Entendeu? A fé é confiar, é acreditar em alguém. Essa é a fé. Esse é o crer. Você acredita. Você olha para Deus e Deus vai agir por você, né? É você ter esperança que tudo vai dar certo, que o teu Criador, o teu protetor, aquele com quem você está orando, é maior do que o mundo, porque ele criou o mundo, né? Eu sei que para quem não acredita em Deus isso é muito difícil, mas para um crente que vive por fé, é assim mesmo que nós devemos agir. Então, agora já o medo não. O medo é o oposto da fé. O medo é uma reação natural e involuntária que o corpo tem para se preparar para uma situação que pode ser perigosa ou ameaçadora. Então, o medo, na verdade, ele serve como uma proteção, mas ao mesmo tempo ele serve também para uma covardia. Ele serve uma proteção para você não fazer certas coisas. Mas agora ele é muito ruim quando você não age por causa dele. Vou pegar um exemplo. Pedro, ele estava dentro do barco e eles viram Jesus que tinha se retirado para orar, e às 3 da manhã Jesus vinha caminhando por cima das águas. E eles começaram a dizer, é um fantasma. A Bíblia diz que eles falaram, é um fantasma, é uma assombração, né? E eles começaram a ficar com medo. Aí eles perceberam que era Jesus que vinha vindo. E quando Jesus vinha, Jesus repreendeu, não fica com medo. E Pedro diz assim, mas eu posso ir então até ao teu encontro? E Jesus se vem. E Pedro começou a caminhar pelas águas. Não é normal ninguém caminhar pelas águas. Eu sei que muitos teólogos dizem que isso é mito, que Jesus nunca caminhou pelas águas também. Mas eu, pela fé, acredito que Jesus caminhou pelas águas, sim. Tá? E aí, o que acontece? Pedro foi caminhando, mas a fé do Pedro era tão pequena que deu lugar ao medo. E não é assim quando você que congrega, né? Porque eu não congrego mais, eu já tenho 64 anos, já dei um tempo, né? Que eu fiz muita coisa na minha vida, até ajudei a abrir igrejas, mas hoje eu dei um tempo para isso. Então, o que eu quero dizer assim, você que congrega, você vai orar para uma pessoa e não tem certeza se Deus vai operar aquele milagre. Você vai orar para uma pessoa doente, você não sabe se Deus vai curar aquele ali, você fica com medo. Então, o medo, a fé deu lugar ao medo. É ou não é? Você vai orar por alguém, por alguma coisa, e você fica, dentro de você fica aquela incerteza que Deus não vai responder, que aquilo não vai acontecer. E aí, a fé dá lugar ao medo. Aí o paralítico entra paralítico na tua congregação e sai paralítico. O cara que está com dor no ouvido entra lá e sai com dor no ouvido. O cara que está cego entra cego e sai cego. Por isso Jesus disse, homens de pouca fé, né?
Se vós tiver fé, o tamanho de um grãozinho de mostarda, vós pegar a montanha, jogar para outro lado. Não é isso? Né? Então, vejam bem, é que o medo tomou o lugar da fé no corpo da pessoa, no corpo daquele crente, no corpo daquela irmã, daquele irmão, daquele que está orando, fazendo a obra. Não é verdade? E a pessoa ora com medo, não com fé. Ele está orando, mas não está crendo que aquilo vai acontecer. Ele está pedindo a Deus, mas não está crendo que aquilo vai acontecer. E são essas coisas que têm acontecido nos nossos dias de hoje. Nós estamos vendo muitos irmãos e muitas irmãs que oram e nada acontece. Nada. Lamentavelmente. Por quê? Porque o medo tomou o lugar da fé. Porque o medo é a antítese da fé. E a fé é a antítese do medo. Aí quando nós olhamos aqui para essa situação de Pedro, isso nos prova isso. Que Pedro deu lugar ao medo ao invés de crer na palavra de Deus. Porque fé é crer. Ele simplesmente podia ir lá e pegar Jesus, né, a mão de Jesus e vir com Jesus para o barco. Mas ele não fez isso. Ele deu lugar ao medo. Ele simplesmente tirou a fé e o medo substituiu a fé. Né? Então, e é isso que tem acontecido em muitas congregações, em muitas denominações hoje. Com muitas pessoas também que oram pelos outros, né? Porque eu não sou estúpido a ponto de não acreditar que uma pessoa que não congrega, ela ora pelo outro e Deus ajuda. Sim, Deus faz, porque Deus não, nenhuma dessas denominações foi Deus que mandou criar. Deus disse que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e que o nosso corpo é a morada de Deus. Mas se a pessoa congrega, então, segue o estatuto daquela igreja, né? Segue aquele pastor, obedeça ao pastor se você congrega, né? Se você faz parte de uma denominação, se você gosta disso. Que isso não seja simplesmente um lugar que tu se acostumou a ir, só para ir. Que isso seja uma coisa, sim, de um encontro de irmãos para louvar, para adorar, para orar, interceder pelos outros, né? Então essa é a reação. E o mais importante que nós vimos lá em Deuteronômio capítulo 7, versículo 21, onde Deus manda não ter medo, não se espante quando Moisés sai do Egito, né? Diz assim, Moisés, não tenha medo, não se espante, né? Vai aparecer ali vários povos, mas eu sou maior que eles, eu estou contigo. Mas tu tem que tirar o medo do coração. Foi isso que Deus, o próprio Deus, falou para Moisés. Tira o medo do coração, manda o povo tirar o medo, porque eu sou o Senhor, né? Eu estou em ti, né? Não te espanta diante dos inimigos, porque eu estou no meio de ti. Eu sou um Deus grande, Deus terrível. Então imagina o tamanho do medo daquele povo quando saiu do Egito, né? Para Deus mandar eles tirar o medo do meio deles. E se nós virmos mais para cá, o salmista também fala que para não ter medo, porque eu não tinha medo porque Deus estava com ele, né? Porque Deus era com ele, né? Eleva meus olhos aos montes, de onde virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra, não é isso? Então, esses medos têm que ser combatidos pela pessoa. Ela tem que ter certeza, convicção de que Deus está com ela, né? Mesmo ela cometendo pecado, né? Mesmo ela tendo uma série de problemas, Deus está com ela. Ela tem que ter isso aí dentro dela. Então existem 3 situações de que o medo pode dominar uma pessoa, ou que o medo se manifesta na pessoa, né? O medo se manifesta quando a pessoa, vamos por exemplo, a pessoa vai entrar no mato, né? E ela está com medo de entrar naquele mato de noite. Porque tem muita gente que é corajoso dentro de casa, apartamento, mas quando sai, eu sei porque às vezes quando nós vamos lá fora, as pessoas nem abrem a porta de noite lá, né, na chacrazinha lá, de medo. Então quer dizer assim, ó, mas existem três situações de que o medo aparece em nós. Quando a pessoa sente medo, ela trava quando ela tem medo demais. A segunda situação é que ela enfrenta o medo. E era isso que Deus estava dizendo, em frente, porque eu sou contigo. E a terceira situação
a pessoa corre. A pessoa corre, a pessoa não encara e ó, grampeia, né? Como eu soube dos irmãos que foram lá no monte e viram de repente as árvores e tudo, parece que estavam rodando na frente deles e só ficou dois na oração no monte, o resto tudo você mandou, né? Então, e aí ele disse, ó, eu nunca mais venho no monte se o senhor tirar isso aí, Deus, e de cima de nós, né? Porque aí diz que quando eles oraram assim, a coisa desapareceu, tudo aquilo, e eles foram embora, nunca mais subiram o monte. Então, esse aí é um testemunho aí do irmão aí. Então, esse medo faz com que as pessoas, muitas vezes, elas percam a vontade de lutar por alguma coisa. E é aquela coisa, né? A fé constrói, o medo derruba. Você vê que pela fé, os heróis da fé, quando você lê ali, Moisés tirou o povo do Egito, Abraão também ia sacrificar seu filho, né, pela fé, aí Deus mandou lá um cordeiro para ele sacrificar o cordeiro. Pela fé, a gente vê que Elias orou no Monte Carmelo, né, enfrentou o Deus Baal ali, e você caiu fogo do céu. Então, pela fé, as pessoas em Jesus, as pessoas dizem assim, ó, se eu tocar na orla de Jesus eu ficar curado. Não é assim, a mulher do fluxo de sangue, ela tocou na orla de Jesus e foi curada. 12 anos ela estava procurando médico, mas ela tinha fé para fazer isso, né? E hoje a gente vê irmãos que oram e trocam a fé pelo medo e não acontece nada. Não é porque Deus não está ouvindo aquela oração. Deus está ouvindo aquela oração sim, mas é por causa que ela trocou a fé pelo medo. E por que Deus está ouvindo aquela oração? Porque Deus tudo vê. Deus tudo sabe, não é isso? Então ele está ouvindo aquela oração. Então, aí o apóstolo Paulo nos escreveu e ensinou que o medo não vem de Deus. O apóstolo Paulo que escreveu esse versículo para nós, né? 2 Timóteo 1:7, diz assim, Deus não vos deu um espírito de medo, mas de fortaleza e moderação. Veja que interessante, Deus não nos deu um espírito de medo. Então quem tem medo tem que ter muito cuidado, porque se não foi Deus que deu o espírito de medo, quem está colocando esse espírito de medo em você? Quem está colocando essa incerteza, essa dúvida em você? Quem está colocando em você o medo para te tirar a fé? Quem? Pare para pensar um pouquinho. Porque se Deus não nos deu um espírito de medo e a pessoa tem medo, alguma coisa de muito errado tem com aquela pessoa, com a alma daquela pessoa. Entende? Porque o espírito de Deus volta para Deus, mas a alma daquela pessoa é daquela pessoa. E o que causou esse trauma na pessoa, esse medo na pessoa, o que levou ela a agir, proceder assim, né? Então, porque se o espírito de medo não é de Deus, o apóstolo Paulo escreveu, né, em 2 Timóteo 1:7, que Deus não nos deu um espírito de medo, mas sim de moderação, de fortaleza, porque o crente se fortalece em Deus. O crente ele se fortalece. Na luta do dia a dia, ele nunca anda só. Ele sabe que Deus está com ele. E nas lutas do dia a dia, né? Então, e ele também nos deu um espírito de moderação. Fortaleza e moderação, ser moderado nas coisas, né? Então, essa passagem de Pedro sobre o barco caminhando pelas águas, ele mostra bem claro essa diferença entre o medo e a fé, entre o crer e o não crer, entre o que nós estamos fazendo com as nossas decisões, com aquilo que nós acreditamos e com aquilo que nós pensamos que acreditamos e caminhamos um pouquinho e damos lugar ao medo e substituímos o medo pela fé. Ou substituímos a fé pelo medo. Como está aí? Tem substituído a fé pelo medo ou o medo pela fé? Pense aí, né? Então a gente faz uma reflexão assim, né? Jesus caminha sobre as águas, Pedro
pede para ir ao encontro, ele vai enquanto caminha, né? Pedro sentiu então um vento forte e teve medo, né? Então, nós vemos na luta da fé de Jesus, que ele podia ir lá, e de Pedro, que deu lugar ao medo. Porque Pedro tinha fé, porque alguém sair de dentro do barco para ir caminhando, mostra que tem um princípio de fé. Agora, quando ele deu lugar ao medo, substituiu a fé pelo medo, ele, pum, o vento bateu nele e ele afundou. Tá? E Jesus teve que pegar ele. Então, é a questão, né, de confiar. Fé é confiar. Fé é crer. Crer naquilo que você não vê. Porque você não vê a Deus, mas você confia em Deus. Você não vê Jesus, mas você confia em Jesus, o Filho de Deus. Essa é a diferença que nós podemos ver, né? Assim, porque confiar em Deus é tudo, né, gente? Confiar em Deus é tudo. Eu até, para terminar aqui, para ficar muito extenso, eu vou contar um caso que me contaram lá na cidade de Santa Rosa, aqui no Rio Grande do Sul, lá na fronteira com a Argentina. Lá eu ouvi isso que me contaram, eu vou contar para vocês. Diz que um certo pescador, o cara era macho mesmo, aqueles gaúchos, sabe, que não tem medo de nada. Diz que pegou 38 na cintura, a espingarda, os anzol dele, foi pro costado de uma lagoa lá pescar. E tinha muito eucalipto, muita madeira, né, era fechado, mas dava peixe. E aí ele estava pescando, lá chegou meia-noite, lá se começou a dar um barulho. Aquilo foi assim, tipo tiro, nem tiro de metralhadora, né? Aquilo, e aquilo, rapaz, aquilo foi chegando mais perto, aquilo, e chegava perto. Quando aquilo chegou mais ou menos uns 3 metros, 5 metros, que ele não via nada, ele pegou e deixou tudo e se mandou. No outro dia de manhã ele disse, mas não pode, eu não tenho medo de nada. Pegou no outro dia de manhã e foi lá para a lagoa lá, armado de novo com a mão no revólver, mas agora eu vou descobrir o que é. Agora eu não tenho medo da assombração, vai estar clareando, né, está na penumbra, agora eu estou vendo melhor, agora eu sei porque estou enfrentando. Chegou lá, começou aquele barulho de novo. Cadê ele ficou perto, olhou assim. Era um pica-pau que batia no eucalipto, quando o biquinho ficava vermelho, ele botava na água e fazia. Dizia, mas não pode que ocorra isso aí. Eu perdi para um pica-pau. Moral da história. Não tenha medo de enfrentar situações da vida. Mesmo que você não veja. Mesmo que você não saiba o que é, existe um Deus que tudo sabe. Existe um Deus que, pela fé, Ele te deu um espírito de fortaleza, de certeza que Ele vai te dar a vitória. Então, eu quero deixar essa pequena reflexão. Não seja que nem o pescador que ficou com medo de um pica-pau. Seja um verdadeiro servo de Deus. Seja um verdadeiro filho de Deus. Não corra sem antes ver o problema. Vendo o problema, entregue nas mãos de Deus e faça a tua parte com fé. Lute. Lute para levar esse evangelho. Lute contra as descrenças desse mundo. O mundo de hoje ele não acredita mais em quase nada. O amor de muitos se esfriou, a apostasia está tomando conta, a fé está se acabando, porque o próprio Jesus disse que quando ele voltasse encontraria a fé no mundo, né? Muitos teólogos, Satanás tem levantado e dizendo que Deus não existe, que é tudo mito, que Moisés nunca existiu. Olha, é o fim dos tempos. É o fim dos tempos. Mas o crente vai viver pelo quê? Pela fé. A apostasia dos últimos tempos, isso iria acontecer, está na Bíblia, é o que está acontecendo. Doutores que causariam comichão nos ouvidos, pregariam exatamente aquilo que as pessoas queriam ouvir. O que as pessoas querem ouvir hoje? Querem ficar ricas, elas querem casa nova, carro novo, né? Doutrina da prosperidade, elas querem dente de ouro na boca. Gente, olha se você tem um amparo bíblico. A gente vê também
que um irmão falando do outro, irmão da denominação tal, fala da denominação tal, fala da denominação tal. Onde está Deus nisso? Deus manda amar uns aos outros. Amai a Deus sobre todas as coisas e amai teu próximo a ti mesmo. Não vamos ser como o pescador, como me contaram lá, né? Não. Vamos prestar atenção no que está acontecendo no mundo hoje e vamos ter fé. Não vamos dar lugar ao medo num mundo de pouca esperança. Vamos ter e colocar a nossa esperança em Jesus Cristo com muita fé. Um abraço, irmãos, que Deus abençoe a todos, né? Em nome de Jesus. E a todos que estão vendo esse vídeo, eu peço que Deus abençoe em nome de Jesus, né? E aproveite e se inscreva no meu canal também, você que ainda não está inscrito.